Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Davi tange sua harpa perante Saul. Nós vamos ver aqui a respeito da unção e nós vamos ver aqui a capacitação ou a vulnerabilidade que o homem tem quando ele está influenciado pelo Espírito de Deus ou quando o Espírito de Deus para de influenciar a vida dele. Olha que coisa interessante, versículo 14. O 13 diz: O Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Verso 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul, e esteve perante ele. Este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Nós precisamos entender, amém? Nessa época aqui, eles não tinham uma compreensão. E apesar da inspiração ser do Espírito, a escrita era humana. Não estou dizendo que o Espírito aqui inspirou os homens a escreverem errado, mas no entendimento eles eram livres para escrever. Aqui nós vemos, né, que diz que um espírito maligno da parte de Deus. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo. Amém? Agora, nós precisamos entender que existe o reino das trevas. O homem, ele está no reino das trevas. O que é isso? É um domínio, amém? Potestades, principados, poderes tenebrosos nas regiões celestiais, agentes da maldade. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. E é um estudo denso, amém? Porém, eu quero somente abrir esse parênteses aqui. O espírito maligno, ele está operando no mundo. Porém, quando o Espírito de Deus vem operar no homem, esse espírito maligno, ele perde a influência sobre aquele homem. Porém, se o Espírito de Deus para de operar no homem, aquela influência maligna volta a operar no homem. Amém? Jesus, certa vez ensinando, ele disse que o valente, quando encontra um mais valente do que ele expulsa aquele espírito maligno do homem. E a casa fica limpa, adornada, varrida, mas essa casa precisa ser preenchida. Porque se ela não for preenchida e aquele espírito maligno andar por lugares raros, procurando onde possa habitar, não achando um lugar, ele diz: já sei, vou voltar para a minha casa. E diz que se ele volta para aquele homem e encontra a casa limpa, varrida e adornada, porém vazia, ele entra naquele homem e traz junto com ele 7 espíritos malignos. E diz que o segundo estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então, é muito interessante nós observarmos isso, perdão, porque o estado de um desviado é pior do que antes dele ter entregue
a sua vida a Cristo Jesus. Amém? Então, é importante nós entendermos isso. Outra coisa que eu queria explicar aqui, a respeito da unção na música. Rapaz, nós vemos aqui algo muito interessante. Quando esse espírito maligno, ele vem atormentar Saul, né? Diz aqui: manda, pois, Senhor nosso, os teus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Não era somente uma questão de dedilhar a harpa, não era somente uma questão de tocar, mas tinha que ser um homem sobre quem, ao tocar, estivesse operando o Espírito do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 13, quando Samuel derramou o chifre de azeite e o ungiu, né? Representava a unção. Um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo da unção, o azeite. Diz, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E é interessante, quando Davi tocava a harpa, agora fluía dele a unção do Espírito de Deus. E aquilo tocava, iluminava, libertava as pessoas. Amém? Então, quando os servos de Saul ficam sabendo disso, ele vai dizer, manda buscar um homem, né? E disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazer-me. Não era só questão de saber tocar bem, não. Além de tocar bem, ele tinha que ter a unção sobre ele. Tem muita gente que sabe tocar bem, tem muita gente que sabe cantar bem, mas precisa ter muito cuidado com o ego. Porque o que opera a vida no louvor e o que manifesta a glória de Deus no louvor é a santa presença de Deus, é a unção. E não simplesmente a música bem tocada, a música bem cantada. É bem verdade que a música ela tem um poder, né? Quando bem cantada e quando bem tocada, toca as nossas emoções. Mas para influenciar o mundo espiritual, somente a unção. E é interessante, eles conheciam, né? E vamos começar a ver esse elo entre Davi aparecendo em cena no contexto de Saul ainda rei. E é interessante, Saul vai pedir a Jessé para mandar o seu filho Davi, que estava no meio das ovelhas, para que ele fosse habitar no palácio. E olha o que é que Jessé faz. Versículo 20. Tomou, pois, Jessé um jumento, o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Ele manda não somente o filho, mas ele manda ofertas, porque ele gostaria de receber o favor do rei. E era muito importante um filho seu servindo ao rei. Versículo 21. Assim Davi foi a Saul e esse esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul o amou muito por causa da atração natural de Davi e por causa da graça sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Amado, quando você tem a unção, as pessoas vão gostar de você de graça. Aleluia. Amém? Não pense que é por causa de você, não. Mas a unção de Deus atrai as bênçãos e o favor de Deus sobre a sua vida. Hoje eu estava dormindo e eu acordei, né? E veio aquela palavra, você testou positivo. Aí eu foi, ele disse, da graça de Deus, ô glória. Você testou positivo, da graça de Deus. O que é que significa? Significa que você tem favor, significa que essa graça vai te ensinar a viver uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida para Deus. Amém? Você vai viver de forma sóbria e glória a Deus por isso. Então, é interessante, quando vem um ataque do espírito maligno, Davi simplesmente toca a sua harpa, começa a adorar a Deus e aquela influência é dissipada. Amém? Nós estamos aprendendo algumas coisas interessantes e eu disse para você que ia ficar espetacular o que nós iríamos descobrir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante nós entendermos isso aqui. Amém? Davi vai se tornar o escudeiro e vai também trazer alívio para a vida de Saul. Aleluia! O espírito maligno não pode habitar onde o Espírito de Deus habita. Seja cheio do Espírito de Deus. Olha, chapa quente, mosca não pousa. Amém?
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não sejais vagarosos no temor, mas sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? No seu serviço ao Senhor tem fervor? Tem fogo aí nesse vaso? Aleluia! Se tem fogo nesse vaso, pode ficar tranquilo. Espírito maligno não toca não. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a estar conosco hoje, às 20 horas, na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto da família. Se você não mora em Campina Grande, pode participar através das redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.